Tem momentos em que o problema é grande, mas o que mais dói é outra coisa: o silêncio. Você ora, você chora, você tenta, e parece que o céu não responde. E aí nasce uma pergunta que muita gente tem vergonha de admitir: Deus ainda está comigo? Esse silêncio mexe com a fé, porque a gente gosta de sinais imediatos. A gente quer um sim ou um não. A gente quer sentir alguma coisa, mas a Bíblia mostra que, às vezes, Deus não fala, porque Ele está trabalhando de um jeito que a gente não vê. E hoje eu quero te mostrar, biblicamente, o que fazer quando Deus parece em silêncio. Não com frases prontas, mas com passos de fé. E no final, nós vamos orar. Porque mesmo em silêncio, Deus continua sendo Pai. E Pai não abandona filho. Primeira verdade: silêncio não é ausência. Nem todo silêncio é abandono. Muitas vezes, é um tipo de presença. Deus te sustentando sem te explicar. E isso é difícil, mas é profundo. Na Bíblia, Jó passa por um tempo em que ele não entende nada. Ele fala, ele questiona, ele sofre, e Deus não responde do jeito que Jó queria. Mas Jó descobre algo: mesmo sem resposta, Deus continua Deus. E isso amadurece a fé. Então, quando Deus parece em silêncio, não conclua rápido. Não finalize a história no capítulo do silêncio. Às vezes, o silêncio é um corredor, entre uma porta e outra. E Deus está com você, dentro desse corredor. Segundo passo: examine com humildade. Esse silêncio é correção, ou é treinamento? Às vezes Deus silencia porque existe algo que precisa ser ajustado. Um pecado escondido, uma atitude endurecida, uma prioridade errada. Mas muitas vezes é treinamento. Deus te ensinando a caminhar por fé, e não por sensação. Te ensinando a obedecer sem aplauso. Te ensinando constância. E isso forma caráter espiritual. Então ore assim: Senhor, sonda o meu coração. Se houver pecado, Deus vai mostrar. Se for treinamento, Deus vai fortalecer. Em ambos os casos, o silêncio vira ferramenta de amor, não de rejeição. Terceiro passo: faça o óbvio com fidelidade, mesmo sem sentir. Quando Deus está em silêncio, a tentação é abandonar o básico. Parar de orar. Parar de ler a palavra. Parar de congregar. Parar de obedecer. Porque você pensa, não adianta. Mas é exatamente aí que a fidelidade tem valor. A Bíblia mostra homens e mulheres que fizeram o óbvio no escuro. Daniel continuou orando. Davi continuou adorando. Jesus continuou obedecendo, até na cruz. Não foi emoção que sustentou. Foi convicção. Então faça o óbvio com fidelidade. Um salmo por dia. Uma oração sincera. Um passo de obediência. Isso não é pouco. Isso é semente. E Deus honra sementes, plantadas no silêncio. Quarto passo: não interprete o silêncio com medo. O problema do silêncio é que ele cria espaço. E se você não preencher com fé, você preenche com medo. Você começa a imaginar o pior. Você cria narrativas. Deus me esqueceu. Não vai dar certo. Eu estraguei tudo. Mas a Bíblia manda vigiar pensamentos. Porque pensamento não é profecia. E nem todo pensamento é verdade. E quando Deus está em silêncio, o inimigo aproveita para falar alto. Por isso você precisa responder, com palavra. Então toda vez que o medo interpretar, você responde: O Senhor é meu pastor. Nada pode me separar do amor de Deus. Ele começou a boa obra, e vai completar. A fé não inventa. A fé se apoia no que Deus já disse. Quinto passo: peça um sinal, mas aceite o processo. Sim, você pode pedir um sinal. Gideão pediu. E Deus, na misericórdia, respondeu. Mas repare, o sinal não substitui o processo. Ele só fortalece, para atravessar. E Deus nem sempre dá sinal do jeito que você quer. Muitas vezes, o sinal é paz, no meio da confusão. É uma palavra que te encontra. É uma porta que se fecha. É um conselho certo ou na hora certa. Deus fala de muitos jeitos, mesmo quando parece silêncio. Então peça com humildade. Senhor, confirma. Mas mantenha o coração rendido. Mesmo sem confirmação, eu confio. Isso é maturidade. E fé madura não depende de prova constante. Sexto passo: lembre do que Deus já fez. Memória é arma. Quando Deus está em silêncio, sua memória vira arma. Lembre de livramentos, de portas abertas, da paz que veio, do cuidado nos detalhes. O povo de Deus sempre foi chamado a lembrar. Israel erguia memoriais. Davi lembrava das vitórias passadas, para enfrentar o gigante.
E você também precisa desse memorial interno. Porque o coração, no silêncio, tende a esquecer rápido. Então faça algo simples. Pegue um papel e escreva 3 coisas que Deus já fez por você. E leia, quando o silêncio apertar. Isso não é nostalgia. É sustento. É você dizendo para sua alma: Deus foi fiel antes, e Ele será fiel de novo. Agora, vamos orar. Se você está vivendo silêncio, eu quero que você faça uma decisão: permanecer. Não porque você entende, mas porque você confia. Permanecer é uma forma de adoração. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a Ti o meu medo do silêncio. Eu renuncio às interpretações do medo, e eu recebo a Tua paz. Sonda o meu coração, corrige o que precisa, e fortalece o que está fraco. Mesmo sem respostas imediatas, eu escolho permanecer no óbvio com fidelidade. Eu confio que o Senhor está trabalhando. Em nome de Jesus, amém.